Olá, queridos Alma Luzes, bem-vindos ao canal Alma Luz. Eu sou a Carol Cardoso, fico muito feliz com a presença de vocês aí do outro lado. E eu sei, gente, vocês estão se sentindo órfãos, né? Vocês estão querendo a volta do Evangelho no lar. Eu entendo, eu também quero, tô com saudades, mas eu acho que faz bem a gente respirar um pouquinho. A gente tem aí esse intervalo para a gente aprofundar um pouquinho nos estudos ou numa leitura despretensiosa sobre o livro Maria de Nazaré, de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. Vocês estão acompanhando já, vocês já estão cansados de me ouvir falar isso, mas eu acho que esse respiro que a gente está dando, ele só ajuda cada vez mais a gente entrar nesse contexto histórico dos evangelhos, que vai ser muito útil quando a gente voltar à nossa leitura, principalmente porque a gente volta no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, creio que seja isso, que fala do Sermão da Montanha, que é muito importante, é um dos textos mais lindos, uma das lições mais bonitas deixadas a nós pelo nosso Mestre Jesus, e a gente não quer tocar nesse assunto como se fosse mais uma leitura do dia a dia. A gente quer realmente ir se preparando, e eu acho que esse contexto histórico que a gente está dando, de alguma forma, ele vai ser útil para a gente lá na frente. Então, aguardem, fiquem aqui com a gente, acompanhem aqui esse bate-papo que hoje traz uma novidade, talvez para alguns. De qualquer forma, a gente sai um pouquinho, não muito, sai um pouquinho do livro Maria de Nazaré para falar sobre uma outra leitura. Esse livro, infelizmente, eu não encontrei tradução para ele em português. Ele se chama Os Completos Pergaminhos do Mar Vermelho em inglês. É assim o nome dele. É uma tradução de Gesa Vermes. Vermes, tudo bem. Em português não fica muito legal o nome. Mas tem outros livros em português que tratam dos pergaminhos do Mar Sagrado. O fato é que essa leitura aqui é muito interessante e se casa exatamente com o momento que a gente vai atingir aqui no livro Maria de Nazaré, porque a gente hoje vai fazer a apresentação que eles nos fazem sobre os essênios. E quem são os essênios? A gente vai saber daqui a pouco. O fato é que os pergaminhos do Mar Morto, que foram pergaminhos escritos lá na época de Jesus, que foram encontrados entre os anos de 1947 e 1956, dentro de cavernas na região de Qumran. Desculpa, não sou fluente na língua lá da região, então posso estar falando errado, mas é Qumran. É atribuído aos essênios os escritos desses pergaminhos, e eles são classificados como uma das mais importantes, se não a mais importante descoberta da nossa história atual, porque realmente eles ajudaram a comprovar muitos escritos dos evangelhos, ou não só dos evangelhos, na verdade, do Antigo Testamento também, comprovando parte da história judaica, porque a gente sabe, né? Se a gente se reporta aí há milhares de anos, até antes de Cristo, não existia nada, não se deixavam nada por escrito, a parte, por exemplo, do caso do povo judeu, que tinha a sua cultura, a sua religião, e por conta disso, né, o que nós hoje no cristianismo da parte ocidental do mundo temos como o Antigo Testamento, por exemplo. Então ali tem várias informações históricas também, mas que eram de difícil comprovação, e
até porque os textos que haviam sido encontrados até então, eles datavam de aproximadamente o século IX, se eu não me engano, da nossa era, o que fazia com que ficasse um pouco difícil de atestar a veracidade se um texto é escrito no século IX, se reportando a coisas acontecidas há 3.000 anos antes, entende? Então, os pergaminhos, eles vieram ajudar porque eles são datados realmente lá da época de Jesus, mais ou menos, e eles relatam fatos que, então, assim, ele comprova, né, relatos que se encontravam nesses escritos encontrados mais para frente. Claro que nem tudo aqui está dentro dos livros bíblicos, muitos são apócrifos, mas enfim, é muito curioso, é muito interessante, é muito importante. A leitura deles é muito, para quem gosta, né, desse tipo de informação histórica e entende também, por outro lado, que a igreja sempre quis ter o controle da informação desde o início, né, dos tempos, tanto que até muito pouco tempo, se a gente for considerar a figura geral, tudo era em latim, até as missas eram em latim, para que o conhecimento acerca daquilo que estava sendo falado não ficasse na mão do indivíduo, porém de um sacerdote que traduzia aquilo aos indivíduos, e ele fazia aquilo da forma como eles achavam melhor, né? Da forma como a igreja ditava ser o melhor. Então, a igreja sempre tentou, de todas as formas, segurar o conhecimento, em alguns aspectos, talvez até manipular aquilo que se... Porque, assim, na época em que os sacerdotes, os bispos, os papas decidiam sobre o que deveria ser inserido como texto bíblico ou não, eles estavam também cheios de preconceitos e de ideias, né, mais restritas sobre a vida, a espiritualidade, a religiosidade, e não dá nem para culpá-los. E assim, eu imagino que a espiritualidade superior de alguma forma também não ia permitir que aquilo que era essencial ficasse de fora, tanto que o essencial está ainda aí. Mas tem muita coisa nesses textos considerados apócrifos que são importantes também, principalmente para a gente que tem essa mente mais aberta, que consegue entender as motivações por trás daqueles que decidiam o que seria considerado bíblico, o que não, para que então a gente, com um olhar crítico, possa ter acesso a essas informações e ter as nossas próprias conclusões, né? Mas vamos ver por que a gente chegou até aqui, né? Nós estamos no capítulo que se chama Na Escola do Templo. Lembrando que Maria, então, foi convidada pelo sumo sacerdote a fazer parte do templo como uma das virgens do templo. O convite foi levado aos seus familiares e eles aceitaram. Esse capítulo ele trata de algumas outras coisas, mas eu acho por bem que a gente se atenha no momento a essa questão dos essênios, porque eu acho, primeiramente, que é um ponto muito importante, né, para a gente compreender, até porque eles vão aparecer mais ao longo aqui da história. É um ponto interessante de se levantar, principalmente para aquelas pessoas que eventualmente nunca tinham ouvido dizer a respeito desse povo, e na verdade ajuda a tirar um véu, né, um véu do entendimento daquelas pessoas que eventualmente já tinham até ouvido falar deles, mas não sabiam exatamente até que ponto que o que é dito realmente tem como ser comprovado. E eu entendo, existem algumas
leituras que falam a respeito dos essênios como pintando eles de algumas formas, e por conta disso, por conta dos seus costumes e da forma que eles levavam a vida deles, dizendo da impossibilidade de Jesus ter, por exemplo, estado um tempo entre eles, justificando-se através dessa cultura, dessa forma de vida que eles levavam, né? Mas a gente vai dar oportunidade para todo mundo que tem interesse de ouvir o outro lado também, né? E a gente vai para isso, para iniciar nossa história hoje, a gente vai remontar a Moisés. E antes da gente falar de Moisés, a gente vai relembrar alguns ou trazer a informação para outros sobre as 3 revelações. Todos aqueles que estudaram pelo Espiritismo provavelmente já devem ter ouvido falar das 3 revelações, alguns talvez nunca tenham ouvido falar, então a gente vai abordar aqui rapidamente. No Espiritismo são consideradas as 3 revelações, primeiramente a revelação de Moisés, que traz os 10 mandamentos como sendo então a primeira legislação de ordem espiritual a ser trazida para os homens, né, demonstrando aí que a humanidade naquela época havia atingido um patamar de evolução que permitia a eles a entrarem num novo ambiente de ordem, de lei, né? Então, lá nos 10 mandamentos tem todas as informações julgadas importantes e necessárias para aquele povo naquela época. Você vê, são 10 mandamentos, claro, Moisés traz tantas outras regras de conduta, como o legislador que era, e que ajuda ele ali na fuga do Egito, né, a se estabelecer finalmente lá na frente na Terra Prometida, mas falando especificamente da luz que vem do alto para os homens, ele como medianeiro, ele trouxe a primeira revelação, então, que é conhecida como os 10 mandamentos. Depois a gente tem a segunda revelação, que é, então, a revelação evangélica, que é a vinda de Jesus, tudo aquilo que ele deixou como exemplo de vida, mais do que palavras, ele realmente relegou exemplos de vida para todos nós. O maior deles, então, amar ao Pai, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ou amar ao próximo como eu vos amei, que depois ele fala no final, né? Então, isso como sendo um resumão do que Jesus deixou. E aí a gente tem no momento posterior a vinda do Consolador prometido, que é prometido por quem? Jesus, lá em João, se eu não estou enganada, ele deixa registrado que Jesus fala que mais para frente ele mandaria um Consolador que ficaria convosco, e o Espiritismo é considerada essa terceira revelação, não o Espiritismo como religião. Tudo bem, alguns de vocês vão falar, mas o Espiritismo não é religião. Não importa a forma como a gente enxerga o Espiritismo. A gente está dizendo o Espiritismo sendo pontuado como uma dessas verdades que vem do céu, né? Do alto, da espiritualidade superior, dizendo para a gente, então, sobre a vida após a morte, reencarnação, a comunicabilidade com os espíritos e tudo isso que proporcionou para nós a vinda do Espiritismo na Terra. Então, terceira revelação. Então, Moisés aqui, como aquele que traz a primeira revelação, ele está ali um dia, né, com os seus discípulos, reunidos com eles no Monte Tabor, que é onde ele recebeu os 10 mandamentos, creio eu. Desculpa, a gente não lembra agora de cor, mas tenho quase certeza. E aí ele aproveita esse momento que eles estão reunidos para dizer para os discípulos dele que preveni-los da vinda de um Messias, que chegaria um Messias
que nem ele, nem todos os profetas juntos serviriam para ser os seus servos, que ele era o Filho de Deus, de quem recebia instruções para o comando de toda a terra e tudo mais. E ele, nesse momento que ele fala a respeito do Messias, ele relata para eles um fato acontecido com ele. E esse fato se deu em desdobramento, né, em sonho lúcido, em projeção astral. Então Moisés escutava, né, às vezes uma voz que pedia para ele subir ao monte. Essa não foi diferente, só que ele ainda não está em projeção, né? Então ele escuta a voz pedindo para que ele suba ao monte, que o Senhor quer falar com ele, e ele sobe. E a voz diz para ele, né, ele estava com medo, né, Moisés, quando ele subiu, porque naquela época Deus era sinônimo de ira, né, desse Deus bravo e nervoso, né, e ele fica um pouco com medo, mas ele até pensa, né, no povo que ele deixou lá embaixo, né, nos discípulos que ele deixou lá embaixo, e fica com medo por eles, porque ele acabou de tirá-los do Egito, o que vai acontecer com eles, mas ele segue. E a voz diz para ele se deitar. E ele deita e a voz fala, fecha os olhos, e ele fecha, e aí a voz diz, vem. E aí, assim que a voz diz, vem, ele não vê outra alternativa a não ser ir. Só que ele já estava adormecido, então ele vai em espírito, né? E é assim que ele explica. E aí ele diz que 2 anjos o tomaram pelo braço e aí eles subiram rumo às estrelas. E aí enquanto ele, né, ele chega num determinado lugar e ele vê se aproximar dele uma luz muito forte, muito intensa. E ele quis recuar, mas a voz não permitiu e disse, olha Moisés, esse é o nosso Senhor, o verdadeiro Filho de Deus. E aí ele olha nos olhos do Senhor, né, e não consegue olhar. Simplesmente ao olhar, ele cai de joelhos, chorando, e não compreende exatamente o que ele está vendo. Ele só sente, né, provavelmente ele está sentindo esse magnetismo muito intenso que está vindo na direção dele. E ele diz que conseguia ouvir por todo o seu ser. E aqueles que já estudaram os livros do Espiritismo, os livros de Kardec, sabem que enquanto a gente não está mais em posse desse corpo físico, a gente é capaz de ouvir por todo o nosso ser, a gente é capaz de ver por todo o nosso ser, porque é o corpo físico que faz com que a visão esteja restrita aos olhos, a audição aqui aos ouvidos, né? E quando a gente está em corpo sutil, em corpo espiritual, perispiritual, a gente pode ouvir pelo corpo todo, pode enxergar por trás da cabeça. E, gente, eu vou ler esse trecho para vocês, porque ele não dá para eu simplesmente traduzir aqui para vocês ou colocar as minhas palavras no que ele está dizendo, é muito bonito. Ele diz o seguinte, a luz. Moisés, onde estão minhas ovelhas sofredoras? Entendi logo, isso é Moisés falando, entendi logo que ele falara dos judeus libertos do Egito e respondi com humildade. As tuas ovelhas, Senhor, aquelas que vieram da casa da servidão, estão no aprisco, mas elas sofrem a inquietação. Elas sofrem muitas coisas, Senhor, mas estão à espera das promessas. A luz fala, cuida das minhas ovelhas, Moisés. Eu te darei recursos para que possas guiá-las com as condições necessárias ao alicerce de uma nação, onde a fé suportará todas as provações, a força de vontade ultrapassará todos os obstáculos e o desejo de unir-se a mim formará uma unidade indestrutível. Eu te enviarei a elas atendendo ao clamor de seus corações. A voz da dor chegou a mim pedindo socorro e o meu amor desceu a elas. E o mestre tornou a falar com carinho. Onde estão as minhas ovelhas, Moisés? Eu respondi, Senhor, as tuas ovelhas estão arrebanhadas e pedem as tuas bênçãos para que a paz possa reinar em seus corações.
Piedosamente ele respondeu: Cuida das minhas ovelhas, Moisés. Elas precisam de guia, guia que serve, que instrui e dá confiança. Um rebanho não pode ficar sem pastor. Eu nunca faltarei com a minha mão em favor de todos os que me ouvirem. Eu estarei ao lado de todos, desobstruindo caminhos e ofertando o pão aos que têm fome de justiça e de amor. Eu sou o caminho em que podes confiar. E falou de novo com segurança. Moisés, onde estão as minhas ovelhas? Respondi com humildade. Estão todas em rebanho, Senhor, esperando as promessas, a paz, a segurança que o Pai prometeu dar àqueles que sofrem. E ele prosseguiu com discernimento. Eu sou a segurança, eu sou a paz. Sem mim não encontrareis a felicidade. Estou preparando um reino para que possas habitar eternamente com elas, onde há abundância de pão, onde o mel é farto e onde o leite não falta para uma sequer. Sê firme tu que as comanda e confia no Pai que está nos céus, que ele me enviou para guiar-vos para o reino da luz. No entanto, não são apenas essas ovelhas que deverão me ouvir. Tenho outros apriscos em várias direções da terra, a que desejo atender, pois amo a todas. Depois escreverá sobre isso, e o que for escrito servirá de sustentáculo para todas elas em todo o mundo. Depois, com um pouco mais de tempo, descerei à terra com uma corte de anjos do Senhor, cumprindo as profecias de que o Messias pisará no chão do mundo para ensinar o verdadeiro amor. Eu sou o amor. Esse rebanho, a que ora serves de pastor, são as sementes que prepararão as veredas para a minha descida à casa terrena, pois essa é a vontade de Deus para todas as criaturas. Não sejas fraco na fé e nunca te deixes ser levados pela usura. Jamais deixes sinal de ódio por onde andares. Sê firme na justiça, pois é pelas suas linhas que o amor se estabelecerá nos corações, pela força do tempo e pela bondade de Deus. E assim que ele está ali comentando com os seus discípulos, ele conta tudo isso que aconteceu com ele, e ele é tomado de uma força muito impressionante, dos olhos dele faiscam uma lucidez muito forte, e ele tem ali consigo, nesse momento, a certeza que é necessário fundar uma fraternidade de pessoas que comecem a preparação da vinda do Messias, porque ele teve ali a certeza de que realmente era isso que em breve iria acontecer. Em breve, né, a gente sabe, está falando de eternidade, então para a eternidade o que são 1000 anos, 2000 anos, né? E aí, nesse momento fica fundada a Fraternidade dos Essênios, que foi então orientada por Moisés e dirigida pelo discípulo Essen, daí o nome Essênios. E esse discípulo Essen, ele tinha uma mediunidade muito forte, a qual o próprio Moisés utilizava-se em momentos que era necessário entrar em contato com a espiritualidade superior, apesar do próprio Moisés também ter a mediunidade. De acordo com o livro, a mediunidade de Essen, ela era uma faculdade que ele atingia com ainda mais facilidade do que o próprio Moisés. E os essênios se reuniam secretamente, somente pessoas escolhidas, que tivessem capacidade de discernir, de compreender os altos ensinamentos dos profetas, ou seja, não era relegado a qualquer pessoa o acesso a essas informações, até porque a gente sabe que daquela época, a gente que já estudou, por exemplo, o hermetismo, né? O livro Kybalion, se vocês quiserem, tem um vídeo do canal Nova Terra Talks que fala a respeito do Kybalion, para vocês conhecerem um pouquinho mais do hermetismo. Mas o hermetismo, a palavra hermético, ela vem justamente disso, né? De um conhecimento restrito, fechado a poucos.
E desde essa época existia, né, essa ideia das escolas iniciáticas, desse conhecimento oculto, que não deveria ser acessado por qualquer um, porque ele era muito precioso. E a gente sabe que naquela época, assim como hoje, não é todo mundo que tem capacidade de entender aqueles ensinamentos e não se queria que essas informações fossem tratadas de forma leviana. Então, eles se uniam, né, só esses escolhidos, para fazerem os trabalhos da fraternidade, que eram todos em silêncio. Né? Eles trabalhavam em silêncio, se reuniam no Monte Carmelo, no Monte Tabor, no Monte Hermon, no Monte Moabe e Nebo, na Judéia e em vários pontos secretos. E, segundo o livro, parece que Moisés também deixou escritos específicos direcionados à fraternidade dos essênios, que eram então lidos ali por eles, né, em momentos ali para fortalecer a própria fraternidade. Não eram escritos então como aqueles que a gente encontra na Bíblia, que era então aquilo que ficou para a posteridade, para todo mundo. E a fraternidade dos essênios realmente ajudou a ancorar na terra ideias de fraternidade, ideias de amor ao próximo, ideias de ordem elevada, justamente para possibilitarem a vinda do Messias, porque a gente já falou aqui nos vídeos a respeito, quando a gente está fazendo o estudo do Evangelho, sobre a vinda de Jesus e toda a preparação, até nos próprios vídeos, né, sobre o livro Maria de Nazaré, sobre esse preparo que há do outro lado da vida para a vinda deles, e realmente, energeticamente, é necessário que haja um pouco de elevação espiritual, que seja para possibilitar a vinda de um ser de tão alta hierarquia como, por exemplo, foi o nosso mestre e é o nosso mestre, Jesus. Bom, então, eu acho que hoje é isso. A gente não vai se aprofundar em muitas outras informações constantes desse capítulo, até porque eu acho que isso está suficiente para a gente poder hoje meditar a respeito, não é mesmo? Então é isso. A gente se vê na próxima. Até lá. Tchau.